Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu ia gravar outro tema, mas eu tô recebendo muitas mensagens, não só de pessoas com doenças autoimunes, assim como médicos também perguntando, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas e até endocrinologistas com raiva de mim. Estão perguntando bastante sobre a minha dieta. Então eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o protocolo alimentação para doenças autoimunes. Fui eu que inventei esse protocolo de alimentação com a base dos alimentos que eu acredito e que há estudos científicos que falam desses alimentos que são inflamatórios para o nosso organismo. Então, vou falar um pouco do que é o protocolo alimentação para doenças autoimunes, para vocês que estão aí entenderem e quem sabe os médicos, né, dos meus pacientes também entenderem e não me ver como uma ameaça, né, porque eu cheguei até a receber uma certa ameaça, eu não sei se foi uma ameaça, mas eu acho que ficou esquisito a forma dessa médica falar comigo, pedir para eu parar de fazer as dietas, fazer os cardápios anti-inflamatórios para pacientes com doenças autoimunes, porque ela tinha 3 pacientes que já estavam fazendo a minha dieta e não estavam retornando para o consultório dela. Então, né, que polêmica. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo alimentação para doenças autoimunes. Gente, assim, quando o paciente entra em contato comigo, eu faço um breve histórico, né, para saber como é que ele tá, né, quais são os sintomas dele, e aí falo sobre o protocolo de alimentação e nutrição. Fico com ele um dia provável para ele que ele possa ficar comigo mais de 1 a 2 horas na consulta. A consulta é feita online, tá? Não é presencial, apenas só presencial quem mora em João Pessoa. A gente faz uma consulta, eu pergunto onde ele mora, pergunto a idade, a data de nascimento, a questão socioeconômica desse paciente para saber se ele tem condições de arcar com a dieta ou se ele pode comprar outras coisas assim da dieta. Outras coisas não são luxos, tá, gente? Mas assim, se a pessoa tem condições de comprar um salmão, que é um peixe maravilhoso, que tem ômega 3, mas se ele não tiver condições, ele possa comprar um atum, uma sardinha de boa qualidade, que também tem um ômega 3, né? Se ele tem condições de comprar um macarrão sem glúten, se ele tem condições de comprar uma carne vegana, para aquelas pessoas que são viciadas em carne, se ele tem condições de comprar uma pasta de amendoim. Então eu faço toda essa parte socioeconômica com ele, converso com o paciente e vou anotando tudo. Vejo os exames também, se tem exame recente, se não tem exame mais de 1 ano, eu peço pro paciente fazer os exames e aí a gente só começa a fazer dieta após os exames. A maioria deles já vem com exame recente, então melhor ainda para mim, que economiza tempo, né? E melhor para o paciente também, porque a grande maioria se sente um pouco irritado por eu pedir os exames, mas é importante nós nutricionistas pedir o exame, porque a gente não sabe como aquele paciente tá, se ele tá com triglicerídeos altos, se ele tá com diabetes, se ele é um pré-diabético, se ele tá com anemia. Então eu vejo toda essa parte laboratorial. Depois disso eu vou para a parte histórico-mórbido, que são as patologias daquela família, daquele paciente. Se a mãe morreu com câncer, ou se o pai teve uma cardiopatia, ou se na família as pessoas são obesas. Então eu faço toda essa investigação da família.
Após isso, eu pergunto se ele está tomando algum medicamento. Se ele estiver tomando um medicamento, eu anoto o horário, quanto ele toma, o nome do medicamento, coloco tudo direitinho. Por quê? Porque nessa fase, quando eu for fazer a dieta dele, o cardápio, eu vou fazer a interação de droga com nutriente. Porque acontece bastante de você tomar um medicamento e aí logo em seguida você toma um cafezinho. E às vezes aquele medicamento que você toma pode não fazer efeito por causa do cafezinho que você tomou, ou vice-versa, dependendo de alguns medicamentos, pode dar uma potência maior, potencializar o efeito daquele medicamento. Então acontece muito isso. Faça a interação da droga, nutriente, vou para a parte gastrointestinal. Aí eu pergunto ao paciente se ele está indo no banheiro, como é que tá a parte intestinal dele, o bolo fecal, pergunta a consistência, se ele está tendo diarreia, quantas vezes ele vai no banheiro, se ele está fazendo xixi, como é esse xixi. Então pergunto tudo sobre a parte gastrointestinal. Após isso, eu vou para o recordatório 24 horas da alimentação desse paciente. Então, quantas refeições ele faz por dia, se ele está bebendo água, se ele tem aversão a algum alimento, né? Geralmente um alimento que ele não gosta, se ele tem alergia, intolerância alimentar, se ele tem alguma preferência que ele não tira de jeito nenhum da dieta. E eu peço para ele fazer um recordatório 24 horas do que ele geralmente come e os horários. Café da manhã, o que é que ele come no café da manhã? Quantidade de pão que ele come, de café, tudo. Eu faço um recordatório do café, lanche, almoço, lanche, jantar e lanche antes de dormir. Depois disso, eu vou para a parte da atividade física. Se esse paciente faz uma caminhada, se esse paciente faz algum esporte, se esse paciente faz corrida, academia, se ele toma suplementos. Então, essa parte é o final. Parece uma dieta, uma consulta normal com qualquer pessoa saudável, né? Mas é importantíssimo eu seguir cada passo desse, porque eu quero conhecer o meu paciente. Eu preciso saber se ele está sentindo alguma dor, se ele tem alguma úlcera aberta, se o intestino dele está funcionando bem, se ele come bem. Eu preciso entender a rotina desse paciente para poder começar a fazer a dieta. Só para lembrar, eu não faço dieta de computador, dieta de software. Por quê? Porque eu não confio. Eu prefiro, Bruna, fazer com os cálculos da Organização Mundial da Saúde para nutricionistas, de acordo com cada paciente. Então, eu pego o cálculozinho, pego o peso, pego a altura, eu já tinha esquecido, eu pego também o peso, a altura. Se o paciente já é bem desenrolado, ele faz as medidas, eu peço para ele tirar as medidas, anotar circunferência de barriga, circunferência de cintura, circunferência do quadril, das coxas, de tudo. E aí, se ele quiser ir anotando em casa, melhor ainda, não só para ele, mas para mim também, para saber se esse paciente está perdendo peso com a alimentação. O protocolo, como eu disse a vocês, é para ajudar na doença autoimune. Então, existem alguns alimentos que eu já falei muito para vocês aqui, que o leite, a lactose, a carne vermelha e o glúten são um dos alimentos que mais faz mal pra gente, porque são alimentos inflamatórios. E não adianta de nada você tá tomando um medicamento do médico e você tá com uma má alimentação, porque você está inflamando o seu corpo com certos tipos de alimentos que não te ajudam. Então, eu excluo, o paciente já fica sabendo que eu excluo carne vermelha logo de início. Eu excluo o glúten e o leite. E aí, doutora, o que é que você faz nesses cardápios? Vai depender de cada pessoa. Tem gente que não gosta de comer salada, então eu tenho que adequar todo esse cardápio. Tem gente que chega pra mim, não tem só doença autoimune, mas tem obesidade, tem hipertensão, é pré-diabético. Gente, então não é só uma dieta para doença autoimune, é uma dieta completa, uma dieta que ele possa perder peso. Às vezes chega pessoas que precisam engordar, que está muito desnutrido, então a gente aumenta a quantidade de calorias, né, para essa pessoa aumentar de peso, mas de uma maneira saudável e assim cuidando da saúde dela.
Então é isso que eu faço com os meus pacientes. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu não passo medicamento para meus pacientes. Falo um pouco dos medicamentos que às vezes os médicos passam. Recentemente eu tive muito paciente que está tomando Ozempic. Ozempic é um medicamento que usa para emagrecer e o efeito colateral desse medicamento dá diarreia. E aí eu conversando com um paciente de São Paulo, e ele disse que realmente ele estava sentindo muita diarreia. Ele já tem doença de BC. Doença de BC mais Ozempic dá diarreia. Então, assim, era impossível cuidar, é impossível cuidar de um sistema gastrointestinal desse paciente se a doença ela já dá diarreia, porque a inflamação é no intestino, e tomando um medicamento para emagrecer e dando mais ainda diarreia, né? Que é a reação adversa desse medicamento. Além de dar refluxo. Nossa, gente, são tantas coisas ruins que eu pedi para ele colocar na balança. O que é que ele quer? Saúde ou quer emagrecer o mais rápido possível e não ter saúde? Porque, veja bem, se um paciente está tendo diarreia, eu acho que todo médico que vê esse vídeo vai concordar comigo. Então, ele não vai estar absorvendo nutrientes necessários para o organismo dele, para o bom funcionamento, não só desse intestino, mas do organismo completo. Ele vai estar eliminando bastante água, que é importantíssimo água. Então, se ele não está tomando água, ele está eliminando bastante água. E aí, o corpo vai ficar desidratado, né? Ele está eliminando vitaminas e minerais, que é importantíssimos, macronutrientes e micronutrientes, que no caso são as vitaminas e minerais, e o macrocarboidrato, lipídio, proteína. O que é que ele está funcionando? Não está funcionando. O que é que está acontecendo, né? Então a gente precisa salvar o organismo desse paciente, salvar a parte gastrointestinal. Às vezes eu passo um simbiótico, às vezes eu passo... às vezes eu indico um medicamento que é fitoterápico. Inclusive eu tenho um pós em fitoterapia, sou nutricionista clínica funcional e tenho fitoterapia, tá bom? Além de fitoterapia, estou me pós-graduando em doenças autoimunes, que é a imunoterapia, né? Então, assim, não tô aqui como qualquer pessoa que fala o que quer, né? Então, não me vejam como uma ameaça, me vejam como uma pessoa que veio ajudar vocês no tratamento dos seus pacientes, né? Porque que serão meus pacientes também, né? Inclusive aqui em casa, como eu falei a vocês, a minha mãe tem autoimune, eu tenho um autoimune, minha filha tem um autoimune. A minha mãe tem psoríase, minha filha tem dermatite atópica e eu tenho vasculite e lúpus, ambas em remissão. Minha filha tem dermatite atópica, nem sempre está em remissão, porque temos alguns probleminhas de divergências, né, com o pai de Alice, porque Alice tem algumas alergias e ele não concorda muito e acaba dando alimentos que ela não pode comer, e aí desencadeia mais uma dermatite atópica. E a minha mãe, ela tem a própria nutricionista dela, ela não vai pra mim. Por que que você não cuida da sua mãe? Porque santo de casa não faz milagre, gente, não faz. É uma coisa incrível, é a pura verdade que santo de casa não faz milagre, não faz. E a minha mãe foi pra nutricionista, que é minha professora, foi minha professora na época da graduação, né? De 2010 até 2014, que foi a época da minha graduação. Terminei em 2013, né? 2014 só foi para concluir tudo. E a minha professora passou alimentos que inflamam para minha mãe. Então, veja bem, tem nutricionistas e tem nutricionistas. Eu estou me especializando para pessoas com doenças autoimunes, né? Fiz bastante curso, participei de bastante congresso, inclusive congresso que a minha médica especialista para as doenças autoimunes estava presente, né? Doutora Eutília Freire, eu falo muito dela, é especialista, membro da Associação Brasileira de Reumatologia, né, do Brasil. Então eu tenho muito orgulho de falar dela, porque foi ela que me ajudou e ela que me curou, né? Curou, que eu digo assim, que fez o meu tratamento, que cuidou de mim
como alguns médicos não cuidaram, né? Mas é isso, para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu gosto muito de conversar com vocês, esclarecer tudo desde o comecinho. Eu espero muito que esses endocrinologistas, esses médicos me vejam como uma pessoa que veio aqui para ajudar vocês, ajudar o paciente, ajudar os pacientes de vocês, porque eu acho que em comum, não só você como eu, a gente quer a saúde do nosso paciente, que os nossos pacientes se sintam bem, que ele se recupere, que ele consiga viver a vida dele e que ele volte a ter a vida dele antes, quando ele não tinha doença autoimune, não é verdade? Porque o principal de tudo, tanto para mim quanto para você, doutor, é que o nosso paciente seja bem, que ele fique bem, que ele não esteja dentro do perigo, que ele esteja fora do perigo e saudável. É o mais importante, né? Porque a cura só existe um jeito de curá-lo, se for de Deus, né? E fora isso, a gente tenta fazer o que pode, como a gente pode, do jeito que a gente estuda e tudo que seja guiado, tudo por Deus, né? Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco do protocolo de alimentação para doenças autoimunes. Foi criação minha, tá bom? E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais do protocolo de alimentação e nutrição para doenças autoimunes, não esquecem. O nosso Instagram está lá, mudou, Vivendo com Doenças Autoimunes. É só isso. Fora isso, tem o meu, bruna.carvalho91. Só para lembrar, o meu Instagram é pessoal, tá? Tá aberto para todo mundo, então não se espantem com as minhas fotos porque eu emagreci muito. Então eu faço questão de mostrar para todo mundo que eu saí de 94 quilos e hoje eu estou com 64, menos 30 quilos. Então, gente, é maravilhoso, é uma sensação muito boa. Eu quero muito que vocês passem por isso. E enquanto a questão dos alimentos do protocolo de alimentação para nutrição emagrecerem, é óbvio, nós excluímos alimentos que inflamam e alimentos que engordam. Então, se a gente exclui esses alimentos e tudo é feito com a quantidade, taxa metabólica basal, com a quantidade e valor do VET, né, o valor estimado total de calorias diárias para cada paciente, você emagrece, né? Ou você engorda. Isso vai depender da Nutri aqui nos cálculos, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Um grande beijo.